Let's go fazer nosso textinho de hoje. Ó, o seguinte. Vai me dizendo, por gentileza. Olá, você gosta de caminhar por aqui todas as manhãs? Hello, do you like to walk? Isso. Ó, vamos lá. A gente tem dois tipos de encontros de verbos. Então, a gente pode separar os verbos com um to, mais o verbo. Ou a gente pode dizer transformar o verbo, né, o segundo verbo, em um que a gente conhece em inglês como gerund, que é simplesmente um substantivo com ing no final. Então vai ficar verbo ing, vou colocar assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que os verbos em inglês não se encostam quando estão dois verbos no presente, tá bom? Então a gente tem que dar um jeito, ou a gente separa eles através de um to, ou transforma o segundo verbo, que supostamente era um verbo, mas eles transformam num substantivo, que é quando o verbo recebe um ing. Beleza. Também tem verbos com ing, mas para um verbo continuar como um verbo e tendo um ing, ele precisa ter do lado dele um verbo to be. Por exemplo, eu estou comendo, eu estou saindo, eu estou estudando, estamos lendo, estávamos estudando, tá bom? Então, NDO, que é o nosso NDO, vai para inglês e continua sendo um gerúndio pra gente, que é um verbo em movimento, quando ele tem do lado dele um to be, tá bom? E nesse caso aí, a gente vai simplesmente usar qual deles? E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem os dois verbos, que é o gostar e o caminhar, um do lado do outro. E esse D, ele não vai servir para separar eles, tá bom? Porque não viraria um off. Então, na melhor das hipóteses, esse D vai virar um to, que já serve para separar os dois verbos, ou vai transformar o segundo verbo em um ing. O negócio aqui, o verbo like, então como que a gente sabe qual verbo que vai transformar o segundo verbo? Perdão, como que a gente sabe quando usar essa estrutura 1 ou usar a estrutura 2? Quem determina isso aí é o primeiro dos dois verbos. Então, nesse caso, quem determinaria se seria um to ou o segundo verbo transformado num ing seria o primeiro dos dois verbos, que é o gostar. Então, no caso do gostar, que é o like, ele pode usar as duas estruturas. Então, você poderia transformar o caminhar, que é o walk, em to walk, ou você pode dizer walking. Você escolhe, tá bom? Porque, na verdade, o like, ele tem essa dupla função, que é raro, não são muitos os verbos que vão causar esse efeito de você poder escolher entre o to ou o ing no segundo verbo, tá bom? Então, você vai dizer bem assim, Hello! Do you like to walk? Do you like to walk? Muito bom. Por aqui, aí se por aqui vai virar o around here. Deu uma travada aqui. Deu uma Around. travada aqui. Voltou? Voltou agora. Deixa eu Eu ver. só peguei a parte do you like. Do you like to walk? Uhum. Do you like to walk around here? Aí, por quê? Por quê? A explicação para essa opção entre o to ou transformar o segundo verbo num ing é que tem algumas explicações diferentes, tá bom? Mas a base dessa explicação, a primeira, que depois vai gerar mais dúvidas do que respostas, é que o primeiro verbo tem que olhar para frente como um objetivo a ser concluído. Então, se a gente pensar, realmente, vamos filosofar aqui. O like, o gostar, a gente só gosta de algo que a gente fez ou que a gente não fez. Porque como é que a gente vai gostar, ter opinião sobre algo se a gente não fez ou não praticou, beleza? Então, na cabeça, realmente, na lógica, a gente tem mais chances de usar o like com o ing do que com o to. Por quê? Porque o like, teoricamente, ele não vai estar olhando pra frente, ele vai ser o segundo verbo na ação. Por exemplo, você gosta de comer? Primeiro eu como para depois saber se eu gosto. Então, o like, na ordem das ações, ele viria como o segundo, depois do comer. Porque eu preciso praticar aquela ação para saber se eu gosto, beleza? Mas outro exemplo. Eu quero comer. O eu quero, ele realmente está olhando para o comer como um objetivo a ser concluído no futuro. Beleza? Então, esses dois eu consigo fazer um paralelo entre as duas estruturas, entre o to ou entre transformar o segundo verbo num ing. Então, como ordem das ações, a gente já realmente começa a classificar essas duas estruturas. Beleza? Então,
A primeira estrutura acontece antes da segunda estrutura. Beleza. A primeira estrutura está olhando para a segunda como uma coisa a ser concluída, não concluída ainda. Que é o caso do like. Então, eu estou olhando para o like, eu gosto de comer. Então, para eu saber se eu gosto de comer, eu já comi e concluí o ato de comer para saber se eu gosto. Por isso que o like, ele pode ser usado pelas duas, tá bom? Eu não sei quem que inventou que o like poderia ser usado com o to, porque pra mim faz mais sentido o like ser usado com o ing do que com o to, porque é uma ação consequente da segunda, sabe? Então a primeira lógica delas duas é essa, tá bom? Esse é um assunto já muito avançado, tá bom? Mas vamos que devagarinho eu vou mastigando e a gente vai digerindo com o tempo. Let's go. Ó, você gosta de caminhar por aqui todas as manhãs? Então, do you like to walk ou do you like walking around here todas as manhãs? All mornings. All é um substantivo, ele não é na verdade, aí vai ter que ser um adjetivo, porque manhãs é um objeto, né? Então eu vou colocar bem assim, every morning. And All the mornings. Nesse daí, all the mornings. All person. É, all the mornings não fica tão legal, não sei. Eu não ouvi tanta gente falar na minha vida all the mornings, não. Mas every morning é uma coisa bem comum. Every morning. every morning. É toda manhã. Não, sem S. O every, ele é um singular. Aí ele transforma o objeto no singular também. I approximate. Fala. Yes. I like this part. Uhum. Yes. I like. Pode ser o like. Poderia ser também o love. Porque o love eles interpretam como adorar e gostar também. O love eles interpretam como adorar e amar. Então, se você quisesse usar o love também daria certo. Ó. Yes, I like this park. Ou I love this park. Muito bom. Com certeza. Embaixo. The sun. Sunshine. The sun. Peraí. Com certeza. Ah, tô olhando pro negócio de baixo já, perdão. O sol brilha de um jeito especial. Ok. Que frase poética, né? Brilha. Light. Não, Brilha. o brilha pode ser shines. Aí eu já vou passar um negócio, olha. Verbos na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, recebem no presente. No presente da terceira pessoa. Pessoa do singular recebem um S no final. Então vamos lá. Quando o verbo está no presente, sendo praticado por ele ou ela, aí independe se é ele humano ou ela humana, porque he, she, it acabam sendo terceira pessoa do singular. Então tudo que não é humano, ou podendo ser classificado como macho e fêmea, como sexo, por exemplo, animais e tal, a gente ainda consegue chamar de he ou she. Mas partindo disso, objetos, fenômenos da natureza, a gente acaba chamando tudo de it. Mas independente disso, a gente consegue chamar a garrafa de ela, a garrafa em português. Ele, o celular em português, mas tudo isso é it. Então tudo vai ser ele ou ela classificado como it. Beleza, então se alguma dessas coisas pratica uma ação no presente, vai sempre receber um S essa ação no final. Então, por exemplo, meu celular trava muito. Vamos dizer, meu celular para muito. Então, my cell phone stops a lot. Beleza? Ou a garrafa quebrou. Não, perdão. A garrafa gela muito rápido. Então, the bottle freezes. Freezes. A garrafa gela muito. A lot. Gela muito rápido. The bottle freezes very quickly. A garrafa. Então, sempre quando ele ou ela, independente se é ele, homem, mulher ou objeto, sempre quando a gente conseguir classificar como ele ou ela no presente, singular, vai praticar uma ação com S, beleza? Então aí a gente tem o seguinte. Com certeza você traz
o sol brilha de um jeito especial. Então, o verbo brilhar é o verbo shine ou glow. Vou botar aí, peraí. Tava setinha na frente, tava me Seria the incomodando. sun glows. É. Ó, brilhar, pode ser shine também. Ou shine, eu já vou botar com S, tá bom? Ou glows. Eu botaria o shine. The sun shines. The sun shines de um jeito especial. Aí, olha, a gente vai traduzir isso para inglês como em um jeito especial. Como que é o em mesmo, lembra? From. Nesse caso, não. O from seria a origem, né? A origem de algum movimento, de alguma ação. Esse aí a gente vai usar o in a. A gente vai ficar a frase bem assim. In a special way. Aí por que o special veio antes? Porque é a característica, tá bom? Adjetivos vêm antes dos substantivos. In a special way. Então, the sun shines in a special way. Way pode ser caminho, jeito, modo, mas aí a gente tá usando como jeito. Pode ser modo também, a tradução dessa expressão aí, hoje. Aí tem você não acha? Aí vamos lá, é uma pergunta, né? Sim. Muito bom. Então como que a gente começa a pergunta? Hoje a gente tá só fazendo exercícios com o do. Então nas perguntas e negações você só vai ter o trabalho de ver o tempo da ação. Então dá uma olhada, se for presente é do, se for passado did. E se for na terceira pessoa do singular, vai ser does, porque a gente vai ter que colocar o S também no do quando ele for praticar uma ação, tá bom? Ou ele realmente foi usado como um auxiliar. Então, de qualquer jeito, quando o do aparece e ele está sendo praticado pela terceira pessoa do singular, ele também tem que ser modificado recebendo um ES no final. Então vamos lá. Você não acha? Tá no presente ou no passado esse acha? Presente. Muito bom. Achar barra pensar. Então, peraí. O presente é o do ou é o did? O presente é o do. Então vai colocar o do no começo da pergunta, porque a gente começa perguntas com já a referência. Só que, como é que a gente faz a negação do do? Don't. Isso, garoto. Isso, Don't é dois. não. Assim. Ou don't you, ou do you not. Aí vai ficar bem assim. Ou don't you think, ou do you not think. Aí esse think, ele tem que ser falado assim, olha. Think. Think. Isso. É um F com a língua entre os dentes. Think. Don't you think. Think. Estira essa língua presa. É isso. Don't you think. Ou do you not think. Eu prefiro don't you. Don't you think. Don't think. Very good. Ah, já tá. Absolutely. Se for- Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver se vai. Ah, já foi, comprimidinho. Massa. Ó, don't you think? Com certeza. Aí o com certeza vai ser absolutely. Absolutely. Desse jeito mesmo, tá bom? Porque o lu é o mais. É a sílaba tônica. Absolutely. Yes. Absolutely. Absolutely. Hum. Você traz seu cachorro sempre para passear. Aí esse sempre vai antes do trazer, beleza? Então, primeira coisa. O verbo trazer, tá no presente ou no passado? Você sempre traz, né? Você traz o seu cachorro sempre para passear. Traz de agora, né? Traz o presente. Ótimo. Vamos lá. Então, uma pergunta com um verbo no presente é do ou did? Do. Muito bom, começa pelo do. Então, do Do you is ever? ever Ai, qual que é a diferença do ever pro always? O ever é tipo, em alguma vez na história, mas esse always é uma coisa mais com referente à frequência, sabe? Então aí eu usaria o always.
ever é alguma vez. Ó. O ever é mais uma coisa de absoluto, sabe? O always é mais quanto à frequência. Então, vai ficar do you always bring. Always bring Isso, que eu coloquei embaixo, olha. Seu cachorro. your, né? Aham, aham. Dog for Então, peraí. passear. Uau, ok. É, Uau. função. Ó, vamos lá. A gente tem duas traduções para esse para. O para, quando aparece, ele pode ser to ou for. É muito raro não ser o to ou for, beleza? Algumas vezes a gente vai botar um by, mas é muito raro, muito, muito raro. Ou, às vezes, um into, mas é muito raro também. Então, imagina que esse para, ele vai quase sempre ser classificado como to ou for. Quando ele é usado como to, ele vai querer dizer objetivo. E quando ele for classificado como, traduzido como for, ele vai ter uma intenção de explicar a função de algo. Por exemplo, se eu quiser dizer bem assim, essa garrafa aqui é para colocar água. Você usaria o for ou to? For. Mas se eu disser bem assim, eu trouxe essa água para beber, é to ou é for? É to. Muito bom. Aí, isso. Vamos embora, ótimo. Gosto de coisas simples. Manda pra mim, falta o que no texto? Do you always bring your dog? Aí, ó, para passear. É um objetivo ou é uma função? Para passear é um objetivo. To. Se fosse para morder, aí seria uma função dele. A função do cachorro, tipo, a função vital do cachorro, não acredito. Só se fosse tipo. Tipo, eu adotei esse cachorro para me fazer mais feliz, porque ultimamente eu estou muito sozinho. Aí é função. For making me happier. Aí, olha, caminhar, walk. To walk. Aí, quando você botar o to, o verbo tem que ser um infinitivo, beleza? Sem ing. To walk. To walk. Walking. Sem o ing. Hello. Do you like to walk? Aí você já percebeu que o walk ele tem várias versões, né? A gente usou no começo ali um to para classificar ou o to ou o to mais infinitivo ou uma palavra com ing, né, que é um substantivo, um gerund. Então naquele ali a gente tem uma outra intenção, seria também mais parecido, né? Tipo, que eu falei que era um objetivo, o to para olhar para frente como um objetivo a ser concluído. E a gente colocaria o segundo verbo com o ing quando isso não se encaixasse nessas regras, né? Então nesse aí a gente também tá olhando pro to ou for também como um to olhando para um objetivo, tá? Então o to é um para, olhando para frente como um objetivo. O for pode também olhar para frente, mas nesse caso seria uma função, tá? Então é mais para explicar algo, né? O to é para apontar, né? Apontar um objetivo. Se um exemplo, se uma tentativa de olhar para o futuro, por exemplo, amanhã, esse horário, ele estará correndo. Aí o correndo seria com ing, running. Sim, porque na verdade esse running ele vai ser um nosso gerúndio verdadeiro, porque ele está acompanhado pelo to be. He will be running. Ele vai ser um gerúndio futuro. Ele vai ser a nossa forma gerúndio comum. Então, ele estará correndo, que é como a gente classifica o nosso gerúndio e o gerúndio deles, um gerúndio verdadeiro, que é to be, o will para dizer futuro, o be para dizer para ser o auxiliar que vai permitir que o gerúndio trabalhe, tá? Então, vamos usar outro exemplo. Vamos usar outro exemplo, tipo, eu amo nadar. I love swimming. Ou I love running. Eu adoro correr.
Então, nesse caso, o running, ele não é um verbo, ele é um substantivo, tá? Então, ele já é um objeto. Então, é como se fosse bem assim, eu adoro a atividade de correr, ou eu adoro o objeto de correr, beleza? Mas se fosse tipo, I love to run, aí a gente hoje olharia para o run como um objetivo a ser concluído, beleza? Algo que a gente ainda olha como algo a ser alcançado. Mas se a gente diz I love running, a gente pensa nele como um hábito, algo que a gente faz normalmente, beleza? Hum. Do you like to walk around here every morning? Yes, I like this part. The sun shines in a special way today. Ó, special, eu troquei o especial que tava, troquei por especial, que é igual ao nosso especial, não tem o que mudar. The sun shines in a special way today, don't you think? Absolutely. Do you always eu vou tirar um dos L's. Bring your sem o E no final. Your dog to walk. Deixa eu ver se ele ficou bonitinho. O E no final do your. Tirei. Ele não dá como o dog se é Como assim? your com E no final. Não é pra. Tá errado. Tá errado. A única letra que viria no final seria yours. A yours é porque a gente tá dizendo seu, mas depois desse seu, que é um possessivo, não vem um objeto. Por exemplo, essa é a diferença entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Como que eu falei mais cedo que os adjetivos, eles vêm antes ou depois de um substantivo? Eles vêm antes. Muito bom. Então, os adjetivos possessivos são os possessivos que vêm antes de objetos. Os pronomes possessivos, eles vêm depois de objetos ou simplesmente não tem um objeto depois deles. Por isso que eles vão ter que ser um pouco diferentes, tá bom? Mas mesmo assim, deixa eu classificar isso aí. The house is yours. Ou this is your house. Olha a diferença. Se eu tenho um vídeo bem legal também sobre isso aí, entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Mas basicamente eu vou explicar de uma maneira bem rápida, tá bom? Eu confundi com a abreviação de you or. Você My. bota o your. É isso? Isso. Você bota um E no final. Yours. His. Her. Hers. Its. Sem o E, sem apóstrofo. Our. Ours. Your. Yours. Their. Theirs. Ó. Os da esquerda são os adjetivos possessivos, que eles precedem objetos, beleza? Então, eles vão ser versões mais curtas. Então, a grande diferença entre o adjetivo possessivo, que é o que vem antes de objetos, e o pronome possessivo, que não tem um objeto depois, é a presença do S. E, tirando essa presença do S, no my, ele vira mine. Os outros todos recebem um S no final. Então, quando você perceber que não tem um objeto depois do possessivo, você só bota um S. E se for meu, você bota em vez de my com Y, você transforma em mine. Então, por exemplo, my house. Mas se eu quiser dizer a casa é minha, the house is my. Vamos usar o exemplo de cima ali da frase. This is your house. Ou de cima, the house is yours. Porque o yours não tem nenhum objeto vindo depois, então ele recebe um S. Aí This house is mine? Mine ou mine? Só se o my tivesse alguma coisa depois. Se não tiver nada depois, vira mine. This house is mine. Mine. Ou this is my house. Aí nessa o my permanece com Y normal. Isso, porque tem um objeto depois. Aí os outros vão ficar his e his, this house is his, ou this is his house, porque já tem um S no final, então não tem o que mudar, porque a grande diferença que eles decidiram colocar é um S no final, então se já tem, não tem o que mudar. This is her house, essa é a casa dela, ou this house is hers, essa casa é dela. Tá? Em português não vai ter tanta diferença, né? Mas a diferença no tom que eles resolveram adotar é que um é mais impositivo que o outro. Então, quando a gente diz em português, por exemplo, essa aqui é a minha casa. Tá sendo até convidativo.
Mas e se eu disser bem assim, essa casa é minha? É impositivo. Ou, This não, house is mine. não. Como é que se fala esse? Ou, Hours. hours, Igual hour de hora. entendi. Então seria, aí representa o nosso, é? Como se fosse o nosso. Hour ou hours? Essa casa é nossa ou essa é nossa casa? Ours house. Isso. Our house. Não, our house sem o S. This house is ours. Quando não tem nada vindo depois. E depois, this is a. Isso. E this is their house deles. Ou this house is theirs. Com S no final. Lê pra gente, por gentileza. Hello. Do you like to walk around here every morning? Yes, I like this part. The sun shines in a special way today. Don't you think? Absolutely. Do you always bring your dog to walk? Ó, your. Do you always bring your dog to walk? Em português, por gentileza. Olá, você gosta de caminhar por aqui todas as manhãs? Sim, eu gosto desse parque. O sol brilha de um jeito especial. O sol brilha hoje, o sol brilha de um jeito especial hoje. Não acha? Com certeza. Você gosta? Não. Você sempre caminha. Você sempre passeia com o seu cachorro. Uhum. O bring seria o trazer, né? Você sempre traz seu cachorro para passear. Isso. Muito bom. Vai lá.